Da Márcia, porque eu tô devendo uma para Márcia. Ao vivo. Então tá, Aí sejam todos sim. muito bem-vindos, né, para mais uma reunião nossa de equipe e hoje agradecendo o Júlio pela colaboração aí de estar vindo palestrar para gente. Então, direto de Salvador aí, Bahia, né, ô Júlio? Com Vai que é certeza. sua. Obrigado, muito obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, bom dia a todos os que estão chegando aí, que eu ainda não falei, não sei se eu falei com todo mundo. Para mim é um privilégio estar aqui. Vocês estão me conhecendo hoje, né? Eu quero honrar cada minuto de estar aqui, que a Adriana me deu essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui com vocês. E falar sobre esse assunto que nós vamos falar hoje vai ser fundamental, acredito, para o desenvolvimento aí de vocês, tanto na forma de pensar, como também na maneira de apresentar esse projeto fantástico que nós temos, que é o projeto da Timon. Então, sem mais delongas, nós vamos lá ao assunto que nós vamos falar hoje. Deixa eu só... Peraí. Tem como me colocar em destaque, Nelson, por favor? Já está em destaque, o Júlio. Ok, obrigado, hein? Muito bem. Então, nós vamos falar justamente sobre a questão do sucesso, né? O sucesso que vem antes do dinheiro. Por que não pode ser o inverso? O dinheiro antes do sucesso. Porque se você inverter os papéis aí, ou inverter as posições, você vai ter muita dificuldade, muitos problemas na hora de você se sair bem, principalmente nesse trabalho que nós fazemos, que podemos dizer que é de salvar vidas. A Cláudia Santinon usa um termo muito apropriado que eu gosto muito. Nós somos, na verdade, anjos, né, da vida. E deixar de falar sobre esse projeto é omissão de socorro. De fato, é isso mesmo, né? Então, já que a gente tem o dever, o papel de ajudar pessoas, de cuidar da saúde das pessoas e de realmente visar o bem delas, o sucesso disso depende da nossa, da- do nosso comportamento, da nossa atitude, do nosso desejo de fazer esse projeto. E isso tem que vir antes do dinheiro. Por quê? Porque se a gente for ficar só pensando no dinheiro, a gente não vai conseguir ter uma performance agradável e ter realmente o sucesso naquilo que fazemos. Então, é importante que seja dessa forma. O sucesso tem que vir antes do dinheiro. E nós sabemos que as pessoas, por exemplo, que inverte isso, né, pensa só no dinheiro em vez do sucesso, o que elas vão visar? Apenas ganhar, 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 ganhar. E no nosso caso, o nosso interesse não é apenas ganhar. Nós fazemos negociações e as negociações, para serem agradáveis, tem que os dois lados ganhar, não é só a gente, né? Então, nesse projeto aqui, você ganha, por exemplo, ganha experiência, ganha aprendizado, ganha dinheiro também, mas você ganha amigos, porque os clientes que você apresenta o projeto e que pode mudar a vida deles, você, na verdade, faz uma amizade com essas pessoas. Não é apenas pura e simplesmente um cliente ou mais um número. Então, já que é assim, nós temos que pensar dessa forma. O sucesso, ele tem que vir sempre antes do dinheiro. Mas existem alguns percalços, digamos assim, pelo meio do caminho, que podem atrapalhar o nosso sucesso. E o que são as crenças? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de crenças, dar uma visão geral sobre esse assunto. Mas é bom, antes de falarmos sobre as crenças, entender o seguinte: qual é que é a definição de sucesso? A definição de sucesso é o êxito naquilo que precisa ser feito.
não é apenas fazer o que se quer, é fazer o que precisa ser feito. E já aqui nós queremos destacar um ponto importante. Quando a nossa mentalidade, a nossa visão sobre o sucesso, sobre a nossa vida, sobre nossas emoções, elas não forem muito aclaradas, muito esclarecidas, se ela for, por exemplo, se tivermos uma mentalidade infantil, o que vai acontecer? Vamos querer fazer o que queremos fazer e não o que precisa ser feito. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Mas por que nós estamos falando aqui de pensamento infantil? É porque nós sabemos que nós temos uma criança dentro de nós, né? A gente cresceu, mas a criança que está dentro da gente, ela está lá dentro. Então, a gente precisa manter essa criança no lugar dela. Porque se a gente não mantém a criança que temos interior dentro da gente no lugarzinho dela, ela vai começar agora a querer fazer birra e vai fazer com que a gente tenha dificuldade, por exemplo, nos negócios, nos relacionamentos e na nossa saúde. 3 áreas específicas aí que atingem diretamente a gente. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos ter uma mentalidade adulta, para que a gente possa realmente ser bem-sucedido. O sucesso, ele só vem das pessoas que são maduras e que assumem compromisso, que sabem o que precisa ser feito e fazem o que precisa ser feito. Mas aquelas pessoas que sempre querem fazer o que quer, talvez tenham dificuldade em ter sucesso. Então, o que atrapalha, por exemplo, o sucesso das pessoas? São as crenças. O que são crenças? Ou melhor dizendo, o que proporciona? De onde nascem essas crenças? Bem, as crenças são a convicções, a convicção profunda e convincente sobre algo. Isso é crença. Se eu estiver falando rápido, vocês podem falar, viu? Mas as crenças justamente são assim. Elas é uma convicção que você tem, profunda e convincente, sobre algum assunto. Então, a partir do momento que você acredita profundamente naquilo e você defende aquilo, aquilo passa a ser uma crença que gerencia a sua vida. E quando é que essas crenças elas nascem em você? Desde que você nasceu, você foi adotando essas crenças. É como se fosse inserido no seu modo de pensar à medida que você ia crescendo. E foi isso mesmo que aconteceu. Usando uma linguagem de computador, nós vamos instalando na nossa mente, ou vão sendo instalados na nossa mente, novos aplicativos que acaba levando a gente a pensar de determinado modo, agir de determinado modo e funcionar de determinado modo. Por quê? Porque foi instalado aquele modo de pensar, aquela crença na nossa mente. E na maior parte das vezes, isso acontece aos 7 anos de idade. Quando a pessoa, o ser humano, atinge essa idade, 7 anos, ele já tem uma noção do que é certo, do que é errado. Então, a partir daí, são instalados ou são atualizados novas experiências, novas crenças, que a partir de agora vai influenciar a pessoa. E quem que insere essas crenças, na maior parte, para aquela pessoa ali, ou aquele ser humano que está começando a entender as coisas? Os pais. Essas crenças vêm dos pais, vêm da escola, dos amigos, e é claro que outros elementos que convivem no ambiente ali que a pessoa está. E essas crenças, elas
podem ser poderosas e influentes de uma tal forma que ela vai levar a pessoa desde ali dos 7 anos até a vida adulta a pensar única e exclusivamente daquele modo. Então, tem uma influência gigantesca na vida das pessoas. Como nós falamos aqui, vai atingir as 3 áreas da vida: a sua saúde, os seus relacionamentos e também o seu lado financeiro. Por isso que é importante que a gente entenda bem essa questão das crenças, de onde elas nascem, o que acontece que leva as pessoas a pensar dessa forma, de determinada forma, né? E como que elas se desenvolvem. Agora é bom lembrar também que essas crenças, existem crenças positivas e crenças negativas. Nem todas as crenças são ruins. Existem crenças, por exemplo, positivas, que podem impulsionar e ajudar a pessoa a prosperar. Por outro lado, existem crenças negativas que vai fazer a pessoa travar e limitar, ou diminuir o passo, ou ficar lenta. Então, entendendo de onde nascem essas crenças, nós vamos saber como eliminá-las ou como deixar de lado ou deixar de pensar dessa forma. Mas do que essas crenças elas se alimentam? Elas se alimentam, por exemplo, de experiências e significado associado àquelas experiências que você tem. Então, toda vez que você tem uma nova experiência, tipo, você tem um trauma, você enfrentou algo que te traumatizou, algo que te impactou muito, aquilo vai gerar uma crença em você. Você já viu, por exemplo, uma pessoa que sofreu um assalto, como ela fica traumatizada? Ela fica com dificuldade de sair na rua. Toda pessoa que chega junto dela, ela já acha que vai assaltar. Por quê? Porque criou uma crença nela, uma crença de medo, de insegurança em relação às pessoas. Então a pessoa fica com dificuldade de confiar em outras pessoas. Isso gera uma crença. Então, todo e qualquer situação que acontece na nossa vida gera isso, gera experiências e muitas vezes a gente dá um significado para aquilo e aí agora aquilo vai impactar no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir e vai impulsionar você ou para frente ou para trás. Então, por isso que é importante que a gente reconheça de onde que essas crenças são, de como elas realmente se alimentam e como nós podemos combatê-las. Essas crenças também, elas podem ser formadas de 2 modos: por meio da repetição de experiências com forte carga emocional. Toda vez que você repete uma experiência que tem uma carga forte emocionalmente em você, você vai gerar essas crenças. E também essas crenças são formadas por outros acontecimentos que envolvem na nossa vida, ou que tem na nossa vida, um grande peso emocional. Toda vez que você passa por outros acontecimentos que têm um grande peso na sua vida, você vai alimentando cada vez mais essas crenças. E diga-se de passagem, já que nós estamos falando aqui de crenças, além das crenças, existe um processo chamado dependência emocional. Nós falamos aqui agora há pouco, né? Que essas crenças elas nascem dos pais, mas assim como as crenças, existem padrões que os pais implantam nos filhos. Padrões esses que levam o filho a viver funcionando da mesma forma que os pais. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: poxa, mas fulano é igualzinho o pai dele ou a mãe dele. Por quê? Porque a pessoa está fazendo as mesmas coisas que os pais faziam. Isso até depois de grande. E é interessante isso, né? Por quê? Porque a pessoa aderiu a um padrão. Só que esses padrões,
eles podem ser bons e podem ser ruins, assim como as crenças. Esses padrões podem travar a pessoa, pode fazer com que a pessoa comece a achar coisas, pensar em coisas e agir de determinada forma, que não é bem assim. Então, alguns padrões de dependência emocional, na maioria das vezes, esses padrões de dependência emocional, ele gera um dano em você. Ele faz com que você comece a pensar e, a, e agir de uma forma que não vai te ajudar. Então, assim como as crenças que vão te atrapalhar, podem te atrapalhar, a dependência emocional também vai te atrapalhar. Só que, pior até do que as crenças, a dependência emocional, ela gera em você uma prisão, ela te prende àquele padrão. E você fica funcionando, né, nisso aí por muito tempo, a menos que você tenha um autoconhecimento sobre você, sobre seus limites, e não permita que ninguém entre no seu núcleo, a menos que seja seu marido ou sua esposa. Mas aqui no Brasil, principalmente, por que que existe tanta confusão nas famílias? Porque as pessoas, elas vivem misturadas, todo mundo quer se meter na vida de todo mundo quer dar pitaco na vida de todo mundo. Imagine o filho saiu de casa, ele sempre foi cuidado pela mãe, a mãe e os pais, né? Mas principalmente a mãe que cuida mais, passa mais tempo com os filhos. E aí, como a mãe controlava tudo, por assim dizer, na vida do filho, agora que ele saiu de casa, ele criou uma família, a mãe agora quer controlar também a vida dele como casado. E isso acontece muitas vezes, e é por isso que há tantas brigas de famílias. Lá nos Estados Unidos, um filho completou a maioridade, no caso um rapaz, ele tem 16 anos, no caso da moça, se eu não me engano, é 18 anos lá, completou a maioridade, os pais dão o que ele precisa e tchau. Por quê? Porque ele é dono agora da vida dele, já completou a maioridade. Ele pode ter o controle da sua vida, ele pode tomar suas próprias decisões. Só que aqui no Brasil, muitas vezes isso não acontece, né? 99% das pessoas vivem misturada. E mesmo aqueles filhos que saem de casa, quer dizer, que formam família, às vezes vai morar próximo, em cima, embaixo, do lado da casa da mãe. E aí o que que acontece? Confusão. Todo mundo Por quê? dormindo em Por casa. causa justamente disso. Eu estou falando rápido demais? Vocês estão conseguindo entender aí? Então, né? Pronto. Então, isso acontece de fato, é por isso que nós vemos tantos problemas aqui no Brasil. Tanto pela dependência emocional que aprisiona, que leva as pessoas a ficar presas, funcionando em papéis que não são deles. Por exemplo, no caso de um filho que foi criado, né, pela mãe, a mãe sempre deu tudo para ele, o que que vai acontecer? Se ele sair de casa, ele tiver um relacionamento ali, ele vai achar que a vida é mil maravilhas. E ele vai buscar uma esposa que seja a cópia da mãe. Mas isso não vai ajudar ele a ser um adulto responsável. Por quê? Porque ele vai querer algo no fácil. Então, isso é um problema. Ele vai ter dificuldade, por exemplo, de se relacionar com as pessoas. Quem a pessoa vai estar na frequência para poder atrair vai ser aquela pessoa que é autoritária, que tem um padrão controlador, talvez igual à mãe dele. Isso vai gerar problemas no casamento. Então, a dependência emocional, as crenças podem trazer muitos problemas. Nós entendemos aqui, falamos um pouquinho, fugimos um pouquinho aqui das crenças, fomos para a dependência emocional, mas só para poder entender aqui o grande impacto que isso pode ter na nossa vida. E é claro, já que nós estamos falando aqui sobre os negócios, sobre vendas, sobre apresentações que você pode levar a pessoa a se franquear, isso vai ter um impacto gigantesco. Por quê? Porque se você não tem uma mentalidade adulta,
se você não encara as coisas como elas realmente são, você vai começar a criar algumas crenças, algumas ideias que não existem sobre você mesmo, sobre suas apresentações, sobre suas vendas e talvez até sobre os seus clientes. Eu vou citar pelo menos 12 coisas que são crenças limitantes, porque existem crenças boas, né, que nós falamos, mas existem crenças limitantes também. Então, se você quiser anotar aí, eu vou tentar falar um pouco mais devagar para que você possa anotar, né? A primeira crença, e às vezes a gente cria e desenvolve, principalmente quem está vendendo, quem está querendo franquear outras pessoas, eu não posso. A gente diz isso, né? Talvez você não diga com as suas próprias palavras audivelmente, mas você diz dentro de você, internaliza isso dentro de você. Eu não posso. Uma segunda coisa, eu não sei. Terceiro, nada dá certo para mim. Quarto, a vida é difícil. Quinto, eu não consigo. Sexto, eu não sei fazer. Sétimo, eu não sou bom ou boa o suficiente. Oitavo, isso não é para mim. Nono, isso é muito difícil. Décimo, eu não nasci para isso. 11º, não vai dar certo. E por último, não posso ou não consigo. Então, essas coisas, essas crenças são internalizadas na, na nossa mente desde quando nos formamos. Talvez você se lembre de alguma situação que aconteceu lá no seu período de infância que te faça lembrar isso. Que te faça lembrar alguém que dizia isso para você. Ó, você não consegue fazer isso, você não faz nada certo. Você não sabe fazer. Você não pode. Mas vocês querem que eu diga uma coisa para vocês? A gente pode fazer o que a gente quiser fazer. O ser humano foi criado fantasticamente de uma forma que ele pode ser o que ele quiser, ele fazer o que ele quiser. Claro que dentro das limitações da imperfeição que ele tem, né? Nós temos, mas a gente pode fazer o que a gente quiser fazer. A gente pode aprender a fazer o que a gente quiser. E eu vou dar um exemplo para vocês bem prático disso. A gente não sabia fazer muita coisa, até nem sabia mexer, nem sabia que existia o Zoom antes da pandemia, né? Mas você não concorda que você conseguiu aprender muita coisa? Então, hoje talvez você está matando a pau aí, sabe mexer para que lado vai, né? Por quê? Porque você teve que aprender. É claro que vai ter coisas que vai ser mais difícil, vai ter coisas que você vai se dedicar mais para poder aprender. Isso é um fato. Mas todos nós temos a capacidade suficiente de aprender o que a gente quiser aprender. Então, partindo desse princípio, dito isso, nós precisamos entender que deixar ou permitir que as crenças elas limitem você e faça você travar na hora que você for apresentar o projeto para as pessoas, na hora que você for vender para alguém, isso é algo que vem do nosso interno, do nosso emocional. A gente funciona em dois papéis, em duas versões. O nosso lado racional e o nosso lado emocional. Eles precisam estar alinhados. Por quê? Porque o seu lado racional é aquele que para, analisa, pensa antes de tomar qualquer decisão. O seu lado emocional envolve as suas emoções, já, o que você pensa, o que você sente, o que motiva você. Só que, se ele não estiver alinhado com o seu lado racional,
ele vai engolir o seu lado racional e você vai ser levado pelo emocional a tomar uma decisão que não seja bom para você. Então, por isso que é necessário que você controle o seu emocional. A menos que você saiba os seus limites, conheça você pessoalmente, profundamente, você não vai saber impor limite a pessoas e a você mesmo, ou a você mesmo. Então, é necessário que a gente tenha esse pleno conhecimento para que a gente possa saber agir de modo sábio diante das situações. Às vezes, por exemplo, você nem falou com o cliente, você já está achando que ele não vai querer comprar. Já começa a pensar que aquela pessoa, só porque talvez alguém falou com ela no passado, ou ela talvez tenha dito para você que achou interessante, mas não tenha falado mais nada, e você já começa a projetar na sua mente que a pessoa não vai querer comprar, e logicamente esse pensamento de que a pessoa não vai querer comprar, você está emitindo essa frequência, e nós somos frequência, né? Então, aquilo que a gente emite volta para a gente. O que que é uma frequência? São ondas. E as ondas vão e vêm, né? Então, se você emite esse tipo de frequência, você vai atrair a mesma frequência. Por que que, por exemplo, as pessoas que são presas à dependência emocional, a crenças limitantes, elas têm dificuldade, por exemplo, em vender, têm dificuldade em fazer apresentações? Por quê? Porque ela está com aquilo na mente. Ela dorme e acorda pensando daquela forma. Então, se ela dorme e acorda pensando daquela forma, o que que ela está fazendo? Ela está emitindo essa frequência. E ela vai atrair pessoas também que não querem comprar, pessoas que têm a mentalidade igualzinha. Entende? Então, você precisa mudar a sua mente. Para você mudar a sua mente, você tem que matar as crenças limitantes, a dependência emocional. E como é que as crenças elas morrem? Primeiro, você tem que entender que é um desafio, não é fácil matar essas crenças. Mas você pode fazer isso. E para isso, você precisa editar essas crenças negativas. Editar por crenças positivas. Então, você precisa fazer o seguinte: identifique as crenças que limitam você. Faça anotações. Cada uma das coisas que você vê que é uma crença que está limitando você, anote. Ó, isso aqui é uma crença que está me limitando, está me dando dificuldade para poder conseguir vender. Então, anote. Porque você anotando, você vai ver como que aquilo está impactando nas suas atitudes. E isso vai te ajudar, por exemplo, a editar aquele tipo de pensamento. Uma outra coisa que você pode fazer é compartilhar pensamentos negativos com pessoas de confiança, que sejam bons ouvintes, é claro. Não é qualquer pessoa. São aquelas pessoas que sejam bons ouvintes e que vá dizer para você, ou vai dar um feedback interessante. Então, isso vai ajudar você a organizar seus pensamentos, seu modo de pensar. Então, compartilhe com pessoas que possam te retornar com bons pensamentos. Isso vai te dar clareza dessas crenças limitantes, vai fazer você aprender sobre elas e vai fazer com que você consiga se livrar disso, se livrar dessas crenças. Quer ver uma crença que geralmente se diz até para crianças e trava, hoje eu percebo muito isso, trava muitos distribuidores aqui, principalmente no Natimol, é aquela ideia, por exemplo, tem gente que diz assim, que o dinheiro não dá em árvore, ou que o dinheiro é sujo, ou que você tem que ralar muito para poder você ganhar dinheiro. Essas crenças são reais? Não, não é bem assim. Por quê? Pense bem, essa ideia de que o dinheiro não dá em árvore, então, peraí, de onde é que faz o dinheiro? Qual é o material que faz o dinheiro? Não é da árvore? Então, essa crença não é bem assim. Isso aí não procede. Se o dinheiro não desce em árvore, então o material que faz o dinheiro, então não poderia, não deveria ser da árvore.
Concorda? Então, essa ideia aí de que o dinheiro não dá em árvore, existe uma mensagem subliminar por trás disso aí, é que se você, por exemplo, ficar acreditando que o dinheiro dá em árvore, então você está sonhando demais, está vivendo de sonho. É isso que a pessoa está tentando transmitir para você quando ela diz isso. Só que encarar as coisas como elas realmente são vai ajudar você a ter pensamentos maduros. As pessoas que, por exemplo, dizem um negócio desse é porque ela não teve sucesso na vida. Se você for olhar, a pessoa não tem repertório. Talvez vivam uma vida miserável. E a gente sabe que a gente não precisa ter uma vida miserável para poder viver bem, né? Nem Jesus Cristo não viveu uma vida miserável. A roupa dele era as melhores que tinha. Então, a gente tem que mudar o modo de pensar. Essa ideia de que, por exemplo, você ter dinheiro ou você viver bem é você ser materialista, é uma ideia, é uma crença errada. Por quê? Porque se você for ver vários registros e vários exemplos, você vai ver que isso não procede. Por exemplo, Abraão era um homem rico. Jó era um homem rico. Salomão era um homem rico. E aí, talvez, para justificar essa ideia de que viver bem ou ter dinheiro, né, ou ganhar muito é uma coisa errada, né, é uma coisa materialista. Aí as pessoas pegam, por exemplo, aquele exemplo lá, que é uma ilustração que é feita lá, do homem rico. Mas é uma coisa no meio de muitas outras exemplos de pessoas que se deram bem, que eram bem-sucedidas. Então, o problema não está no exemplo em si, mas está no modo como enxergamos. Então, nós precisamos aprender a editar esse tipo de crença, de pensamento, para que a gente não fique travado nisso aí. Isso aí vai fazer você travar, você não vai crescer, você não vai desenvolver. Talvez, por exemplo, se você entrar na franquia bronze, você não vai querer progredir para a franquia platina. Por quê? Porque você vai achar que progredir para a franquia platina, te dando mais subsídios aí nos bônus unilevel, bônus binário, o plano de carreira, você ganhar essas coisas todas, você não merece. Você vai achar que, por exemplo, você vai estar sendo materialista se você se empenhar nisso. Isso não é verdade. A pessoa só se torna materialista se ela perder a essência dela. Aí sim ela se torna materialista. Mas se ela não perder a essência, se ela souber exatamente o que ela vai fazer, o que ela quer fazer, ela não vai se tornar uma pessoa materialista. E o dinheiro não vai ofuscar o brilho dela. Então, essa ideia, na verdade, que as pessoas ficam presas, elas precisam ser editadas. Então, aprenda a significar, a ressignificar os seus pensamentos. Dê um novo significado para as suas crenças, associando pensamentos otimistas e fortalecedores. Por exemplo, se você identificou uma crença tal como não gosto de cobrar pelos meus serviços. Tem gente que diz isso, né? Eu não gosto de cobrar. Então você pode editar essa crença e construir uma outra ideia sobre ela. Qual é a ideia? Eu desejo cobrar pelos meus serviços, pois é uma forma digna de relacionar-me com meus clientes. Quando você coloca eu desejo, esse é o pensamento otimista. E a forma digna, esse termo, na realidade, quando você coloca, é o pensamento que fortalece o ponto de vista otimista. Então, agir dessa forma, editar as suas crenças dessa forma, fará com que você avance tanto nas suas vendas, como nas suas apresentações, como na sua vida pessoal, na sua saúde, nos seus relacionamentos e assim por diante. Entenda que para que você possa se desenvolver e voar, né, para
o mais alto pico que você quiser chegar, você precisa se livrar dessas crenças, livrar-se das dependências emocionais para que você consiga ter uma vida de sucesso. Porque ser bem-sucedido, na verdade, vai ser o ponto-chave, né? O ponto mais alto da sua vida, podemos dizer assim, que vai te levar à grande felicidade, à grande satisfação, saber que você está fazendo a coisa certa. E isso vai te dar muita alegria, porque você, consequentemente, vai dar muito de si e vai receber de volta. Você vai ajudar pessoas a terem também satisfação. E como as novas crenças, elas podem se instalar? Primeiro, você tem que ter paciência, porque imagine uma pessoa que viveu a vida toda cheia de crenças limitantes, não vai ser da noite para o dia que ela vai conseguir isso, né? Tem que ser aos poucos. O autoconhecimento que a gente vai tendo da gente é aos poucos, você vai desenvolvendo, né? Ninguém sabe tudo, ninguém aprende tudo da noite para o dia. Não é à toa que as pessoas levam anos estudando e ainda assim não aprendem tudo. Quantos médicos, advogados, juízes e outros aí que exercem cargos importantes e influentes e que têm um grande significado na nossa vida, estudam bastante. Mas depois que eles estudam aquele tempo todo, eles ainda têm que estudar mais, porque ninguém nunca sabe tudo. Somos eternos aprendizes. E ter essa consciência vai nos ajudar a lidar com as crenças que nós foram implantadas na gente, que não faz mais sentido na nossa vida, e aí você vai começando a entender, identificar e eliminar. Identifique e elimine, identifique e elimine. Mas tenha paciência com você mesmo. Entenda que não vai ser fácil em alguns momentos. Talvez você tenha dificuldade para poder se livrar de algumas crenças, e está tudo bem. Mas a partir do momento que você consegue identificar e que você identifica essa crença, que uma coisa você tem que ter uma certeza. Ela precisa deixar de existir na sua vida. Você tem que se livrar dela, porque senão ela vai te atrapalhar, te travar, fazer com que você tenha dificuldades. É mais ou menos assim. Tanto as crenças como a dependência emocional, ou elas acabam em você, ou elas acabam com você. Então você decide. Se você quiser que elas acabem em você, porque se tá aí uma coisa que acontece, é que a gente passa isso para gerações a seguir, né? Nós falamos aqui que os pais implantam nos filhos desde pequeno e a gente passa para outros. Tem muita geração hoje que vem carregado de coisas da geração anterior, porque os pais passaram padrões, passaram crenças, e não só os pais, mas outras coisas que a gente viveu formou a pessoa que somos hoje. Então, se a gente está tendo, por exemplo, dificuldade nas nossas vendas, isso muitas vezes é proveniente das coisas que enfrentamos, que passamos na nossa vida. E aí, às vezes, você começa aqui a pensar assim: o problema é meu patrocinador, o problema é meu líder de apoio, é meu líder de fechamento. O problema é você. É você que está com a mentalidade, talvez, que precisa mudar. Então, não adianta você procurar um bode expiatório para jogar a culpa, porque o problema é seu. O negócio é seu. Você, quando você assumiu a franquia, você entendia que você ia tocar o barco do seu negócio. Então, tem que fazer acontecer. Não é ficar tentando buscar alguém para jogar a culpa. É fazer o que precisa ser feito, fazer o básico bem feito, não é? E, dica-se de passagem, tá aí uma coisa que é uma pergunta que você pode responder para si mesmo. Quantas vezes você já assistiu os treinamentos com Gustavo Brandão e agora com o Francisco, né? Quantas vezes você já assistiu? Seja sincero com você mesmo. Você já assistiu quantas vezes? E quantas vezes você assistiu com o objetivo de aplicar cada coisa que eles disseram? Se você cada vez mais se empenhar em aplicar aquilo que eles estão dizendo,
você vai ter o resultado que eles dizem. Agora você ficar procurando, mas é porque isso, é porque aquilo. Cada vez que a gente tenta justificar o que não existe justificativa, a gente está aumentando o problema. Então, por isso que às vezes a gente não sai do lugar. Por quê? Porque a gente fica ali, ó, parado, talvez buscando alguém para poder justificar ou jogar a culpa de você não estar fazendo o que precisa ser feito. Então, em vez de ficar concentrado no que você não está fazendo, faça o que precisa ser feito. Quebre essas ideias, essas crenças negativas que não vão te ajudar em nada. E cada vez que você não carrega essas coisas, essas experiências, essas novas, ou melhor, essas crenças que não fazem mais sentido na sua vida, você dá margem ou a abertura para novas crenças entrarem na sua vida. Então, repita novas crenças, novas ideias, novas experiências. Isso vai te dar um novo repertório, um novo modo de pensar. E é claro, podemos dizer assim, você vai ter sucesso nas suas apresentações, nas suas vendas, na sua vida como um todo. Vai afetar as 3 áreas que falamos aqui: a sua saúde, vai afetar os seus relacionamentos e, principalmente, os seus negócios. E uma das coisas que nós queremos concluir aqui para vocês é: celebre pequenas vitórias. Você já conseguiu fazer uma venda desde quando você começou? Fez uma venda recentemente? Celebre isso. Você colocou alguém na Timol? Celebre isso. Você conseguiu mudar alguma coisa na sua casa, na sua vida, depois que você entrou na Timol? Celebre isso. Então, celebrar pequenas vitórias ajudará você a. Vai ser como uma catapulta que vai te jogar para frente, vai te impulsionar para novas emoções, novas experiências. E isso, associada a emoções positivas, vão te fazer crescer, ter sucesso e desenvolver. E é claro, consequentemente, depois do sucesso, vem o dinheiro. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que tenha contribuído muito, né, para que vocês possam desenvolver, crescer na Timol. Do outro lado, lá sempre tem pessoas extraordinárias e você vai poder encontrar essas pessoas tendo os mesmos resultados, as mesmas experiências que ela, se você limpar a sua mente dessas crenças emocionais, dessas crenças limitantes que vão se fundindo aí ou afunilando o seu progresso, o seu desenvolvimento. Então, esteja decidido ou decidida a avançar, a ter sucesso, a ser uma pessoa bem-sucedida. Não deixe que crenças que foram ensinadas no decorrer da sua vida atrapalhem você. Então, era isso que eu tinha para poder passar para vocês e espero que realmente possa ter ajudado. Se você quiser comentar como isso te ajudou, fique à vontade. Nós somos todo ouvido. Vai, Adriano. Obrigada, viu, Júlio? Muito obrigada mesmo, viu? Com certeza acrescentou e elevou nossa frequência, né? Que isso tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento, né? E é igual eu falei, à noite a Rosilda vai continuar falando sobre crenças limitantes, às 8 horas. Então, se quiserem continuar aí nessa linha de raciocínio, vai ser muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero, Dri. Então, pode falar, Val. Eu gostei bastante. Quero agradecer o palestrante, o imperador, Júlio César. E o que eu mais gostei foi quando ele mencionou que não é porque a gente aprendeu de uma forma que não faz mais sentido, nós devemos multiplicar isso. Nós podemos ser o fim, sim, depende de nós, né? Gostei bastante, parabéns, muito bom. Ai, legal, né, gente? Muito bom. Isso que eu comento sempre. A gente nunca vai poder dizer que nós não temos apoio na Timão, né? O Júlio é de uma outra equipe, mas ele sempre que eu preciso, ele me ajuda. E aí
Fiquei bem feliz de ter conseguido essa palestra, viu, Júlio? Vai ter outras, tá? Então tá bom, gente. Agradeço bastante vocês terem ficado. A gente estendeu um pouquinho o horário hoje, mas valeu a pena, né? Ah, vamos tirar uma foto. Para deixar lá no grupo um gostinho para quem não assistiu. Oi, Nelson. Tá com seu áudio desligado. Acho que foi, hein? Ah, então tá bom, gente. Obrigada pelo apoio de sempre. E na sexta-feira que vem, às 8 horas, estaremos aqui novamente. Tá bom? Até mais. Obrigada de novo, viu, Tchau, Júlio? um prazer. Tá bom, obrigada, gente. Bom dia para Obrigado, Júlio. vocês. Bom Obrigado. dia. Sucesso para vocês todos. Parabéns, foi muito Até bom. mais. Tchau. Tá. Boa tarde.